Fala pessoal, bom dia. Vídeo bem rápido aqui, uma dica muito importante. Acho que principalmente para quem está iniciando na área de manutenção em placa específico, né? Vale muito essa dica aqui. Moto C Plus sem atividade de carregamento via malhas de USB, dados mais e dados positivos, né? Ou aliás, dados menos e dados positivos. A cliente relata que o aparelho não tinha atividade de carga ao conectá-lo em um PC ou até mesmo naquele aparelho de som do carro, onde sai a saída USB, não tinha atividade de carga por ali. Foi feito alguns testes aqui e percebemos, eu vou filmar por aqui mesmo, tá? Direto no microscópio aqui, eu creio que vai dar para vocês verem aí. Feito o teste de condução reversa, né? Em todas as malhas tínhamos aqui cerca de 613 em condição reversa. Nessa malha cerca de 540. Aqui me apresentava ground ou GND. Aqui me apresentava ground ou GND. E aqui me apresentava ground ou GND. Sabemos por experiência que temos aqui malha positiva, malha de identificação de bateria ou identificação de carga, melhor dizendo, malhas de USB de dados mais e dados menos e ground. Não poderíamos de forma alguma ter 3 grounds nesse aparelho, não aqui nessa pinagem, tá? Isso quem me diz é o esquema elétrico. Sacamos o esquema elétrico, puxamos por aqui conector de carga J6401, buscamos por ele e temos aqui as informações que são as seguintes, tá? Aqui temos o conector de carga, temos malha 1, 2, 3, 4, essas outras malhas 5, essa aqui tem, porém 6, 7, 8 e 9 são NC ou não conectadas, ou vocês podem entender que essas malhas seriam essa aqui, esses pinos onde são soldados o conector. Porém, temos entendimento que essas malhas são negativas, são ground, essas malhas são GND, ok? Entendendo um pouco e buscando aqui informações no esquema elétrico, teríamos então que seguir as malhas, né? Para saber o que aconteceria. Malha 1 conhecemos pelo nome de VBus ou malha positiva. Temos aqui USB, deixa eu dar um zoom para que vocês consigam ver bastante aqui. USB DM ou USB dados menos. Temos aqui USB DP ou USB dados positivos. Seguindo essa malha, ela nos é levada direto a um outro CI com apenas uma resistência. Sabemos que por experiência só leva ao ground, só leva até aterramento componentes que estão ligados em paralelo a essa malha, ok? Qualquer componente, qualquer que seja ele, que esteja ligado ou interligado a ela em série, não pode fazer com que essa malha entre em curto ou em contato ao GND, ok? Verificando esse CI, eu pude notar que todas essas malhas, nenhuma delas é interligada ao GND, ou seja, esse CI não está ligado ao GND. Logo, esse CI não poderia colocar essa malha em curto. Então, busco aqui por componentes, quaisquer que sejam eles, que estão levando essa malha a entrar em curto. Logo, preciso procurar somente por componentes em paralelo ao ground. Aí, seguindo a malha USB DM ou dados menos, temos aqui uma resistência, temos aqui um filtro que no esquema me diz NC. Preste atenção nisso aqui. O esquema me diz que é NC, ou não conectado, ou não existe na placa, tá? Porém, isso é um erro do esquema. Quem fez esse esquema elétrico é humano. Essa pessoa errou, tá? Temos aqui esses componentes que, porventura, por mais que pareça que não, quando você segue a malha, você depara com o diodo TVS que está interligado ao GND.
Ok? Na malha de cima, que seria a outra malha, temos um test point, outro test point, mas nada que levaria ao GND. Então, desconfiamos de todos os componentes que estão ligados ao GND. Ei, desconfiamos de conector de carga? Claro, está interligado ao GND, temos que desconfiar de conector de carga. Sacamos conector de carga, o erro persiste. Então, temos aqui cerca de 0 ou ground. Não poderíamos de forma nenhuma ter essa medição aqui em condição reversa. Malha 3, a mesma coisa. Eu teria que achar um valor aqui, no caso de Motorola. Malha 1, VBus, cerca de 400 a 600, deu 613 com 20% de tolerância, perfeito. Aqui me diz ground, aqui me diz ground, aqui me diz uma cerca de 600 a 700, temos aqui 640 em torno. Então, ok, listo, porque aqui temos que ter mesmo esse valor, temos 20% de tolerância, ok. Seguimos. Então, estudando um pouco mais o esquema, deixa eu descer aqui, encontramos esse diodo TVS aqui, encontramos esse outro componente que tem outros componentes dentro dele, de seu filamento interno, desse que me diz NC, porém eu provo para vocês que não é NC, tá? Eu vou dar um zoom aqui nesse componente que me diz NC, é o U6411, ok? U6411. Vamos escrever aqui U6411. Procuramos, achamos, damos um zoom. Aqui me diz amarelo, amarelo me diz NC, NC me diz não conectado. Ok, vejamos. Deixa eu focar aqui. Temos aqui o componente que se diz NC. Temos aqui o componente que se diz não conectado. Para vocês entenderem que é o mesmo componente, vou afastar aqui um pouco para vocês entenderem. Temos um capacitor, ao lado do capacitor um diodo TVS. E ao lado temos um diodo de barreira. Embaixo do diodo TVS temos um componente NC, ok. Temos aqui um capacitor grande, um diodo TVS, um diodo de barreira. Abaixo do TVS temos o quê? Um componente interligado ao ground. Como eu resolvo esse problema? De uma outra placa sucata, retirei esse componente e coloquei esse componente aqui. Ok, todas as informações me foram voltadas aqui. Tenho cerca 613 aqui, 560, 700 e alguma coisa. Aqui que é a do ID, ou identificação de carga, temos aí em torno de 620. Aqui temos o ground. Então todas as informações foram voltadas. Esse componente estava me levando ao ground. Por que eu estou trazendo isso? Porque se for uma pessoa que tem um pouco menos de experiência, vai olhar isso daqui, ó, NC, não conectado, e não vai dar ideia, não vai dar atenção para isso. Mas como eu segui as malhas e vi que não tem nada que me leva ao ground, eu não poderia deixar de notar que esse componente aqui, ó, que está interligado com esse outro diodo aqui. Tá? Então esse componente aqui, por mais que diz NC nos esquemas de vocês, não é NC, tá bom? Essa é a dica que eu queria deixar para vocês aí. E é isso aí, rapaziada, tamo junto, obrigado a todos.